Olá, então, pessoal. Continuando a correçãozinha da tarefa de ótica. A luz anda em linha reta, os raios de luz são independentes, os raios de luz são reversíveis, meios transparentes, a luz passa de maneira organizada, meio translúcido, a luz passa, mas sofre difusão, embaralha, meio opaco, a luz não passa, ela é refletida e ou absorvida. Depois nós vimos também que a luz pode ser pontual ou extensa. Pontual, a luz sai de um ponto só, extensa sai de vários pontos. Fonte de luz primária emite luz própria, secundária reflete luz de outra fonte de luz. Incandescente emite luz a alta temperatura, luminescente emite luz a baixa temperatura, bioluminescente, forma de vida que emite luz, quimioluminescente, reação química que emite luz, fosforescente, brilha mesmo após o estímulo ter cessado, fluorescente, continua brilhando apenas enquanto existe estímulo. Certo? Porra, quanta coisa, hein, Hélio? Tem que ter humildade, tem que ler todo dia um pouquinho, senão o cara acaba realmente já ficando para trás. Um dia era o melhor, parou de estudar e já lixou, já ficou ruim de novo. Então é uma coisa realmente delicada, delicado. É como se manter em forma, né, como um atleta de ponta. Se ele, né, piora o treino dele, se ele fica mal psicologicamente, se ele dá um tropeço, vem outro, puf, já ganha o recorde dele. É mais ou menos isso quando estamos trabalhando com o cérebro. Tem que estar toda hora exercitando ele. Página 12, então, exercício 1. Aliás, eu até lembro que quando eu fui corrigir a tarefa passada, eu tive que falar de coisas que a gente não tinha falado ainda, da luz, né? Das cores, lembra? O que é o branco? E o que é o preto? A ausência de luz, exatamente. Então, o que é um corpo vermelho? Que reflete só a luz vermelha. Ou seja, se iluminado com luz branca, vai ser observado vermelho. Se é iluminado com luz vermelha, vermelho. Agora, qualquer outra cor de luz monocromática que não contenha vermelho, ele fica como preto, porque vai absorver toda aquela radiação. Muito bom, galera. Show de bola. Isso, as cores primárias, elas são diferentes das cores, né? Não custa. Ó, o amigo levantou, vou chutar. Então, olha só. Cores primárias da parte ótica. As cores primárias da ótica são 3. Tem aquele sisteminha das TVs, né? Pra tu lembrar. Red, green, blue. É isso? E quer dizer que uma das cores é o vermelho. Pena que eu não tenho aqui todas as cores, né? Senão eu gosto de fazer a pena. Aí eu pinto de vermelhinho aqui, né? Pra galera ficar bem feliz. Vermelho, aí verde, certo? E azul. Beleza? E aí, dependendo da mistura que eu faço, eu tenho outras cores. Se eu misturar as 3 na mesma intensidade, eu tenho branco aqui no meio, é o branco, ó. Se eu misturo vermelho com verde, fica magenta. Fica magenta o nome dessa cor aqui. Se eu misturo verde com azul, fica ciano. E se eu faço vermelho com azul... Não, aqui que é o magenta, na verdade, né? E aqui é o amarelo, né? Acho que é isso aí. É isso aí. Como? Não. Cuidado, gente. Lembra que a cor lá do primário, do guache, não é a mesma coisa. Certo? As cores primárias do guache é totalmente diferente. Tá beleza? Isso aqui é da ótica mesmo, tá? Ciano e magenta, esquisito, né, cara? Primeira vez que eu ando. Magenta, ciano, são os nomes técnicos que dá para as luzes que se... Ah, detalhe, ó. Quando a gente fala que vermelho com azul dá magenta, eu estou falando que é na mesma quantidade, tá, gente? É na mesma quantidade, certo? Ou seja, se tu bota um pouquinho mais de vermelho do que de azul, já vai ficar uma cor diferente. E é por isso que com apenas 3 cores de luz na tua TV, dá para fabricar milhões de cores, né, cara? Dá para fabricar milhões de cores apenas com a mistura adequada de 3 cores. Naquela aula que eu te falei do MIT, lembra do Rainbow? Já foi lá, Rainbow, MIT? Cara, é impressionante porque o cara tem, né? O cara tá no MIT, o cara já tá com a aula dele preparada. Ele dá uma aula por dia, ele não dá 10 aulas que nem eu por dia, ele dá uma por dia, certo? Então ele chega lá, tal, ele já ficou lendo nos outros dias, ele leu, preparou, revisou tudo, pá. Deixou os equipamentos montados no auditório. No auditório tem 30 quadros, sobe e desce, empurra, não precisa pagar nada. Ele já veio de manhã, pegou um aluno, cabeça de bagulho, um animal, vai lá e desenha lá no quadro, bem bonito isso aqui pra mim.
Aí o aluno dele já foi lá, já desenhou no quadro para ele, com o transferidor, deixou o desenho todo montadinho. Ou seja, não é uma aula, é um show. É quase um show que foi arquitetado lá. E o cara tem um aparelhinho, cara, aparelhinho idiota lá, um aparelhinho com essas 3 lâmpadas aqui, ó, vermelho, azul e verde. E aí ele vai lá e vai mexendo os botõezinhos, dosando cada uma das várias cores, projetando na parede. E ele vai lá e faz um monte de cor, ó galera, se dosar aqui, pá, vai lá e faz o magenta. Aí faz o amarelo, faz o ciano e depois vai acrescentando quantidades tais de luz que vai aparecendo várias cores malucas lá na parede, só porque ele está misturando, né, 3 malditas cores. Muito legal. Show de bola, gostei de ver. Pessoal, então, né, na hora de a gente corrigir a última tarefa, a gente até teve que fazer algumas revisões e ir além daquilo que a gente já tinha descoberto, né? Vamos ver se hoje vai ficar mais tranquilinho de fazer a correção. Questão 1. A trajetória seguida por um raio de luz é reversível, ou seja, ocorre com trajetória igual nos 2 sentidos da direção de propagação da luz. Este é o enunciado do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Segundo este princípio, se uma pessoa enxerga, por exemplo, um animal, este animal também pode ser capaz de visualizar esta pessoa? Sim. Sim, exatamente. Sim, é exatamente disso que trata o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Agora tu imagina, né, cara? O cara nunca escreveu a palavra reversibilidade na vida. Tu acha que ele vai lembrar no dia da prova? Não vai. Aí o cara que é mais cauteloso e faz uma respostinha mais bonita, repetindo aquilo que a pergunta fala, ele já tem mais chance de gravar. O inglês medíocre que eu tenho, o pouco inglês que eu tenho, eu aprendi em 1 ano. Eu fiz cursinhos de inglês, né, aquele que a mamãe paga, mas eu era muito cabeça de bagre, muito imaturo, assim, sabe? Meu Deus, como eu era imaturo. E aí eu não aproveitei. Minha mãe, coitada, se matava de trabalhar, gastava dinheiro para eu ficar fazendo bagunça na aula lá do Pink and Blue, depois do CCA, aí depois do Skill, todas que eu não aproveitei. Aí mais maduro, né, na hora que eu entrei na faculdade, um cara me pegou na rua para fazer propaganda de um curso de inglês, de mnemotécnica e tal, esses vendedores aí de porta em porta. E eu achei legal, fui visitar o cursinho, estava precisando de um curso de inglês. E fiz aquele curso por mnemotécnica, era um curso que terminava em 1 ano. 1 ano. 1 aula por semana só, de 1 hora. E teoricamente eu saía falando inglês no final daquele 1 ano. Mas é por quê? Porque tinha que estudar 1 hora por dia sozinho em casa. E eu fiz. Eu fiz todo dia. Botava o DVDzinho, lia o livro escutando o DVDzinho, lia de novo, depois escutava o DVD e copiava tudo o que o cara falava. É a técnica do livro. O locutor vai falando em inglês, tu vai copiando. Depois tu pega o livro que tu estavas lendo junto e cada palavra que tu errou, tu repete 20 vezes ela na escrita. 20 vezes, porque tu errou a palavra. Tu acha que tu vai errar de novo aquela palavra que tu copiou 20 vezes a maldita palavra que tu errou? Não vai, cara. Depois de 1 ano eu estava arranhando o inglês, por incrível que pareça. Mnemotécnica é o nome da coisa, certo? Né? Quando o cara faz algo direitinho, cara, o cérebro é uma esponja, na verdade, ele é super capaz. Agora, se tu não treina, ele fica flácido nos neurônios. Aí não dá. Aí não dá. Vamos! Uma bela manhã para aprender física. Uma brincadeira proposta em um programa científico de um canal de televisão consiste em obter uma caixa de papelão grande, abrir um buraco em uma de suas faces que permita colocar a cabeça no seu interior e um furo na face oposta a qual o observador olha. Dessa forma ele enxerga imagens externas projetadas na sua frente através do furo às suas costas. Esse fenômeno óptico baseia-se no princípio da superposição dos raios luminosos. Nem te falei sobre esse princípio maluco. Princípio da reflexão da luz. Falamos um pouquinho sobre a reflexão da luz, não é mais nada demais. Princípio da refração da luz. Princípio da propagação retilínea da luz. Sim, né? A luz anda em linha reta e aí é por isso que as imagens aparecem projetadas lá no fundo invertidas, né? Porque a luz anda em linha reta, lembra? A luz que sai da copa da árvore batia na parte inferior da caixa. A luz que saía da base da árvore atingia a parte superior da caixa, já que a luz anda em linha reta, né?
É isso aí, agora tem um mini Otávio na tua retina de cabeça para baixo, certo? É o teu cérebro que me faz enxergar de cabeça para cima. Tem uma doença, não gosto de falar nisso, mas tem uma doença que o cara não reverte a imagem, certo? Só que ele não sabe disso. É uma doença assintomática. A pessoa enxerga de cabeça para baixo, mas ela não sabe disso, porque desde que ela nasceu ela enxerga de cabeça para baixo. O mundo para ela é daquele jeito. E ela não vai tentar pegar alguma coisa no chão desse jeito, porque ela enxerga de cabeça para baixo, então ela sabe aonde ela tem que ir para pegar as coisas, certo? É uma coisa confusa de falar com as pessoas têm dificuldade de interpretar essa doença, né? Como assim, professor? A pessoa enxerga de cabeça para baixo, mas é fato. É uma doença raríssima, é possível que tu tenha, mas não dá para detectar sem fazer testes de ressonância magnética na pessoa. Ela não tem sintoma, essa doença, certo? Mas o cérebro não faz a reversão da imagem, né? E a pessoa, óbvio, não percebe isso porque ela nasce daquele jeito, né? Então ela acha que todo mundo tem a mesma percepção de mundo do jeito que ela tem, certo? Mas não tem. Muito louco. E eu só não vou continuar falando sobre isso, porque eu já perdi aulas filosofando sobre essa maldita doença. Então, depois, o princípio da propagação retilínea da luz, gostei. Princípio da independência dos raios de luz. O princípio da independência dos raios de luz, ele até ajuda, certo? Porque na hora que eles se cruzam ali pelo orifício, né, cada raio se mantém na sua direção. Só que o princípio que norteia essa experiência é o princípio de propagação retilínea da luz. Tá ali, ó, a luz andando em linha reta, tu viu? Ele fez a linha reta da luz batendo lá no fundo da caixa, ó. Então é isso mesmo, letra D. Questão 2, letra D. Questão 3. Desculpa, posso te incomodar um pouquinho, amigo? Valeu, cara, muito obrigado. Dos raios de luz que se propagam no meio homogêneo e transparente, se interceptam num certo ponto. 2 raios de luz, professor, que se propagam no meio homogêneo e transparente, se interceptam num certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que... Poxa, acabamos de ver a outra questão aqui, né? A outra questão ajudava a pensar nessa, né? A outra questão falava em princípio da independência dos raios de luz, certo? Então ele já nos ensinou, olha como é legal isso, cara. No vestibular acontece, no concurso público acontece, a resposta para uma questão em outra. Os raios luminosos se cancelam. Essa é uma piada boa, né? Aí os raios luminosos dessa lâmpada cancelam daquela e aqui nós temos escuridão. Mudam a direção de propagação. Né? Brinquei com vocês que se eu tiver 2 lanternas e uma iluminar uma parede, a outra iluminar a outra, quando os raios se cruzam, um nem toma, não para nem para dar oi, né, pro outro, né, cara? É isso aí, passa reto. Continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Continuam na mesma direção que a linha e no mesmo sentido. Se propagam em trajetórias curvas. Retornam em sentido oposto. Jezebel, letra C. Aliás, a luz pode fazer uma curva. A luz pode fazer uma curva, certo? O primeiro cara que percebeu isso, adivinha? Einstein. Einstein foi o cara que... a luz tem massa, cara. A luz tem massa. Não, é umas partículas, ele chamava de celeritas as partículas de luz. Hoje a gente conhece como fótons, certo? Tem massa. E eu vou provar que tem... Vou provar que tem massa. Vou provar que tem massa, só preciso de um eclipse. Ele pensou. Puxa, é foda, né, cara? Ele engendrou uma experiência, certo? Que foi realizada no Brasil, nos idos de 1900, e foi confirmado, então, no Brasil, que luz tem massa e que luz pode ser atraída por massa, já que massa... Olha, o primeiro, né, ele filosofou um monte, chegou a essas conclusões e projetou uma experiência muito legal. Respirar fundo, está com sono, senão vai para casa mais cedo. Planeta Terra, estrela. Uma bela estrela. E aí o cara vai lá e vê aonde a estrela está, porque a luz anda. Isso, não vou nem colocar a refração da luz chegando na Terra para ninguém ficar confuso. Aí Einstein pensou, pô, mas se luz tem massa, como eu suponho que tenha, se um dia nós tivermos um eclipse, eu posso, e se no momento do eclipse o Sol estiver próximo dessa estrela, mas não na frente dela, como o Sol tem uma grande massa, a massa do Sol vai atrair um pouquinho esse raio de luz e vai alterar a posição que ele chega na Terra. Só que eu só conseguiria ver isso se o Sol fosse eclipsado naquele momento, né? Senão a luz do Sol se ofuscaria a luz tênue da estrela que está há anos e anos-luz atrás do Sol. Concordam comigo? Então adivinha onde é que seria o melhor lugar para observar esse eclipse? Brasil.
Einstein e mais cientistas do mundo inteiro, lá um pouco depois, em 1900, vêm para o Brasil para a famosa experiência que vai provar que a luz tem massa. Faz curva porque tem massa, certo? E aí a Lua, naquele dia fatídico, se colocou entre o Sol e a Terra. E aí eles mediram, um dia antes do eclipse, eles mediram a posição daquela estrela, do mesmo lugar. E no dia do eclipse mediram a posição da estrela de novo. E adivinha? Estava alterada. A posição da estrela estava alterada, mostrando que luz pode ser atraída por massa. Certo? E logo a galera também já estava percebendo então que buraco negro de fato poderia existir. Certo? Uma massa tão absurdamente grande que atrai a luz de tal forma que nem a luz pode escapar deste objeto. Certo? Beleza? Hoje nós sabemos que cada galáxia, né, tem no seu centro um buraco negro supermassivo, capaz de tragar galáxias inteiras de maneira muito rápida, como um ralo cósmico, né? Muito massa. Então é isso aí, que legal. Einstein mais uma vez contribuindo com a sua genialidade para o mundo, e uma genialidade simples. Né? Einstein era um cara simples, ele gostava de explicar as coisas de maneira idiota. Se a coisa ficasse muito complexa, ele, né, tá errado isso aí, Deus não é assim, ele falava, Deus é simples. Certo? Mas a gente tem visto que não. Deus é um cara um pouco mais complicado do que Einstein supunha. Vamos que vamos! Eu não resisto, né? Em vez de ficar quieto, é só aula normal, né? Questão 4, vamos que vamos! Numa câmara escura de orifício, a imagem de um prédio se forma com a altura de 5 centímetros. Peraí. Câmara, orifício, prédio. Imagem do prédio, já que a luz anda em linha reta, tá ali a imagenzinha do prédio, pequenininha. Ele falou que esse tamanho aqui é 5 centímetros. Se a distância do prédio à câmera aumentar em 100 metros, a imagem diminui 1 centímetro. Então tá bom, chatão, aqui era X, né? Certo? Se eu aumentar em 100 metros, então a nova situação, o prédio vai ser afastado. Claro que agora a imagem, então, no fundo da câmera fica um pouquinho menor. Quanto menor? 1 centímetro a menos, portanto, 4 centímetros. Beleza? Certo? O que a gente tem que entender é que esses triângulos aqui são triângulos proporcionais. Eles são triângulos proporcionais, né? Se bem que eles não são triângulos semelhantes, né? Porque esse ângulo aqui, ó, é igual a esse é semelhante a esse, mas esse triângulo aqui não é semelhante ao outro, concordam comigo? Certo? De qualquer maneira, eu posso achar uma relação aqui entre eles. A maneira que eu me sentiria mais seguro de achar relação entre eles seria usando a própria fórmula que eu deduzi para vocês. Vamos só ver qual é a pergunta. Qual é a distância entre o prédio e a câmera na primeira posição? Resumindo, ele quer o X. É o X. Eu mostrei para vocês, por semelhança de triângulos, em uma dessas situações, eu mostrei para vocês que a equação I sobre O igual a menos P' sobre P, ela pode ser aplicada. Concordam comigo? Beleza? Na primeira situação, quem era o I? 5, só que já que ela está invertida, a altura do objeto, eu sei? Menos P'. O que seria o menos P', pessoal? A profundidade da câmara, não é isso? O menos P' sobre P. O que é o P? É o nosso X, legal. É o nosso X. Menos com menos? Mais. Não posso fazer o mais ali. E se eu faço por escrito, 5 vezes X igual a O vezes P'. Dá para fazer alguma coisa com isso? Não. Então vamos para a segunda situação. Usando a mesma fórmula na segunda situação, como é que ficaria, pessoal? Menos 4, parabéns, garoto. Menos P' sobre X mais 100. Menos com menos? Cruz credo, vai ficar O vezes P', né? É igual a 4 que multiplica X mais 100. Dá para resolver alguma coisa só com essa equação? Não, porém... Sisteminha, né? O' não é igual a O'? É, né? Então eu posso ou não posso igualar esses dois caras? Posso. Então 5x é igual a 4 que multiplica x mais 100. 5x é igual a 4 vezes x, 4 vezes 100,
400. Mais passa 5x menos 4x é igual a 400. X é igual a 400. As unidades... Ah, era centímetro, né? Eu usei... Só que aqui eu usei metro, certo? Concordam? Naquele 100, então deixa eu ver se vai funcionar. Quando eu aqui usei centímetro, aqui era metro no lugar do x. Aqui era centímetro e aqui é metro. Então esse 5 era centímetro. Cortou com 4 que era centímetro. Então sobrou o metro. Então é metro mesmo. Eu tive que fazer um estudo, já que eu não equalizei as unidades antes, né? Eu tive que fazer com carinho ali para ver que unidade sobrou. Bem perigoso. Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Dá para medir a distância de um objeto até um prédio sem encostar no prédio? Dá, cara. Eu pego uma caixa de papelão, uma régua, papel celofane e deu. Construo na minha casa um mini teodolito, que é aqueles equipamentos que os caras ficam usando na rua, né? Um de um lado, outro do outro, com uma plaquinha, outro com um negocinho de olhar, certo? Com os radinhos lá, olha, mexe, tá aqui. É isso, ó. Constrói um teodolito arcaico lá na tua casa. Vai, aponta pro prédio, mede lá no fundo da câmera, né? Bota um paninho preto aqui em cima de ti, que nem os antigos fotógrafos faziam, certo? Agora tu entende por que os fotógrafos se cobriam, né? Para eles poderem enxergar a câmera escura, que era a máquina fotográfica deles, né? Aí tu olha lá, pega a tua régua, mede o tamanho do prédio. Se afasta 100 metros, certo? Se afasta 100 metros, mede de novo. Joga nessa equação bobinha e pronto. Achas o valor X. Já podes até levar essa equação para casa, se quiser. Aqui tu só vai medir I e linha. A imagem antes e a imagem depois. Certo? Joga nessa equação, puf. Os mais modernos desse equipamento já é tudo digital, né? Lá dentro mesmo, tu joga os valores, ele já faz o cálculo, já cospe lá na telinha pro engenheiro, pro arquiteto, qual é a diferença de nível entre um piso e outro, qual é a altura do prédio, que ele vai construir do lado do prédio, precisa saber a altura do prédio vizinho, essas coisas. Muito legal. Câmera escura, hein? Que revolução para a ciência. Muito bom. Tu imagina os caras fazendo mágica com isso aqui quando inventaram isso. Imagina nos shows de mágica, eu sou capaz de deixar as coisas de cabeça para baixo, de reverter a luz, né? E o cara ia lá trazer uma câmera escura idiota, e o povo emocionado, dava dinheiro, certo? Muita mágica foi feita baseado em avanços científicos, né, gente? Aliás, é o Júlio Verne, não tenho certeza, mas eu acho que é o Júlio Verne que fala. Tecnologia ultra avançada é a mesma coisa que mágica. Né? E é, de fato, para um povo, imagina, uma civilização com uma tecnologia muito além da tecnologia de outra civilização. É mágica. O leigo vai olhar para aquilo e vai achar que as pessoas são mágicas, que elas têm poderes sobrenaturais. Certo? Os espelhos para os índios, um grande exemplo. Muito bem. Show de bola, galerinha. Vamos para a próxima? Essa aí ficou desafiadora, essa questãozinha, hein? Né? O cara teria que ter fé de usar 2 vezes a equação mencionada e depois mostrar toda a sua matemática básica. Isola numa, substitui na outra. Qual era a letrinha? Era aberta? Ou mais bonita ainda. Vamos para 5. Vamos para 5. Vou botar um vídeo aí, cara, que eu um estado extremamente prolixo. Pode, por favor.